Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite. Estou aqui mais uma vez, professor Felipe, trazendo agora exercícios propostos pelo professor Mendes. O módulo 5, você que já resolveu os exercícios do módulo 5, tem uma lista do Mendes. De certa forma, essa lista ela vai agregar mais ainda para esse módulo 5. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas por que eu tenho que fazer uma lista além dos exercícios propostos do meu material? Gente, você já deve ter visto aí que é bipolarização e Guerra Fria o assunto do módulo 5. Essa é a resposta. A justificativa para ter uma lista é porque essa matéria é muito importante. Se você não tem consciência, não tem contexto histórico ainda sobre Guerra Fria, é necessário você acabar tendo. Por quê? Os vestibulares pedem, exigem muito sobre esse assunto. É necessário ler muito sobre ele, é necessário, se quiser, fazer resumo sobre ele e é necessário também fazer, e sim, e muito necessário, exercícios sobre esse assunto. Mais uma vez, bato na seguinte tecla: você precisa resolver exercício. O fim vai ser resolver exercício. Por quê? O vestibular, para te averiguar, para te classificar, vai exigir que você faça exercício. Então, de nada adianta você ter muito conteúdo, mas não saber, não ter a praticidade de fazer exercício. Você acaba ficando para trás, tá certo? Por isso, é muito importante você resolver exercício. Se você não resolve exercício, você não fica na frente do pessoal. E você precisa resolver exercício para anexar a matéria de uma maneira interessante, coerente e que seja de uma maneira sintética para você conseguir passar no vestibular. Tá certo? Bom, então essa lista aí vai ser disponibilizada no material de vocês aí, pelo site, pelo portal SEB. E através dela você vai ter 15 exercícios para serem resolvidos, tá certo? No caso, vou resolver os 3 primeiros exercícios dessa lista. Esses 3 exercícios que estão baseados em um texto. E nesse texto você acaba retirando essas 3 questões, mas não é somente interpretação. É muito contexto de Guerra Fria. Por isso que acabei escolhendo esses exercícios aí, porque eles têm muito contexto histórico sobre a Guerra Fria. Tá certo, gente? Bom, vamos começar os trabalhos aqui agora, colocando aqui para vocês a lista do módulo 5 aqui, tá certo? E esse seria o texto pedido pelo vestibular, no caso a Unesp, o Unesp de 2017. Pediu esse texto aqui. E aí eu gostaria que você pausasse, por exemplo, para ler esse texto aí, ou mesmo abrir seu material aí, ler esse texto atentamente, tá certo? E assim a gente consiga resolver os exercícios. De certa forma, vou acabar dando apenas alguns destaques nesse texto, para não ficar algo muito maçante, eu tenho que ler todo o texto e você tem que ficar vendo ler o texto. Isso é, de certa forma, uma perda de tempo da minha parte e uma perda de tempo da sua parte ficar vendo eu ler o texto. É muito mais interessante você ler o texto e sempre pontuar coisas importantes que você acaba retirando do texto, para que a próxima vez que você tenha que retomar o texto, você já tenha seus apontamentos, você perde menos tempo, você começa a realizar os exercícios com uma maior facilidade, com menos tempo, mais tempo para pensar e menos tempo braçal, tá certo? Bom, vamos tomar agora um pouco de atenção nessa parte, só vou mudar um pouco aqui a câmera para facilitar, e através desse aqui, você começa a pensar aqui. Leia o excerto para responder as questões a seguir, as 3 próximas questões, tá certo? Bom, ele fala aqui: dado que o presidente eleito Donald Trump articulou uma visão coerente dos assuntos externos para que os Estados Unidos devem rejeitar a maioria dos políticos do período pós-1945. Destacaria esse 1945 aqui, para destacar o quê? O início da Guerra Fria, por isso muito importante. E o outro apontamento também muito interessante aqui nesse mesmo parágrafo seria a questão da OTAN, que ele fala: para Trump, a OTAN é um mau negócio.
a corrida nuclear é algo bom. Bom, a OTAN que foi criada no período da Guerra Fria, por isso que ele está fazendo esse contexto aqui com a OTAN, tá certo? No caso, no segundo parágrafo, uma parte muito interessante seria quando ele fala do Roosevelt, quando ele fala a questão do Big Stick aqui, Big Stick muito importante no período da Guerra Fria, tá certo? América para os americanos, tá certo? Quem que vai influenciar os países latino-americanos? Vai ser somente os Estados Unidos. Por isso que fala América para os americanos. Se a gente quiser completar essa frase, a gente falaria América para os americanos do norte, tá certo? E no mais, um resumo disso tudo aqui, ele vai trabalhar o contexto, basicamente, de como era o contexto da Guerra Fria e como ele está se articulando, qual que é a função dos Estados Unidos hoje em dia, tá certo? E aí você vem na primeira questão, a primeira questão da Unesp 2017. E ele pergunta o seguinte: o texto identifica dois períodos distintos nas relações globais após o fim da Guerra Fria. Tais períodos podem ser descritos da seguinte forma. Então ele quer saber qual que era a função dos Estados Unidos. Basicamente ele quer saber a interpretação do texto, tá certo? Mas se você tem um contexto histórico sobre a Guerra Fria, facilita em muito você retirar isso, tá certo? Por isso que você precisa estudar muito essa parte de Guerra Fria. Por quê? Essa segunda parte, para saber qual que seria, no caso, a função dos Estados Unidos no cenário global atualmente, é algo interpretativo pelo texto. Agora, a questão da Guerra Fria em si, é necessário você ter lido, saber o contexto da Guerra Fria, tá certo? Enfim, nesse caso você acabaria colocando o item C. Por que você não olha todos os itens? Gente, é muito mais interessante eu justificar a afirmativa, a resposta aqui do item C, do que propriamente a gente ir item por item aqui e ficar algo maçante para o cara que simplesmente está querendo entender o porquê do item C. A partir do momento que você entende o motivo da resposta ser o item C, você automaticamente exclui todas as outras. Uma coisa muito importante que vocês deveriam levar em consideração todas as vezes que vocês estão resolvendo exercício de humanas é que não necessariamente a resposta escolhida é a resposta totalmente correta. Às vezes é a resposta menos errada, certo? Enfim, justificando por que é o item C. Ele fala o seguinte: primeiro, uma fase de frequente intervencionismo norte-americano em conflitos regionais. O que você tem que fazer a relação? As interferências que os Estados Unidos acabaram adotando diante do cenário da Guerra Fria. Pensem em Guerra da Coreia, pensem em Guerra do Vietnã, pensem nos momentos quentes da Guerra Fria, que seria no caso a crise dos mísseis. Pensem em todas essas intervenções que os Estados Unidos acabou promovendo, coagindo, como no caso da OTAN. Para quem não sabe, a função da OTAN no período da Guerra Fria seria proteger os países capitalistas. Hoje o cenário da OTAN significa proteger os países banhados pelo Atlântico Norte, tá certo? E através desse contexto de Guerra Fria, você consegue entender essa primeira parte, tá certo? Enfim, ele continua aqui. Depois, uma etapa de dúvida quanto ao papel dos Estados Unidos no cenário global. Ou seja, hoje em dia, conforme o texto acabou colocando como uma relação, fica meio complicado você entender qual que seria a atual função dos Estados Unidos. Para que serve os Estados Unidos hoje em dia? Sempre levar a seguinte questão, gente. No período da Guerra Fria, existia uma bipolarização. Socialismo, União Soviética, de um lado, enquanto você via fora dessa cortina de ferro os Estados Unidos simbolizando o capitalismo. E aí você via o contexto bipolar, dois polos, tá certo? Após o fim da União Soviética, em 1991, você acaba adotando o contexto de nova ordem mundial. E aí, nesse contexto de nova ordem mundial, você vai ter a multipolarização. Multipolarização no sentido econômico, não no sentido bélico, tá certo? E essa multipolarização vai estar também inerente às questões dos blocos econômicos que acabam sendo criados, tá certo? E assim, os Estados Unidos não se torna uma supremacia na questão econômica, mas se torna um dos principais agentes, mas com outras vertentes. Beleza? Num quesito de questão de você perguntar, mas e no quesito bélico? No quesito bélico, quem tem a supremacia é os Estados Unidos, sim, tá certo? Eles ainda se encontra
muitos anos-luz na questão militar, beleza? Isso é bom sempre indagar, porque quando a gente fala multipolarização econômica, a gente sempre indaga econômica, e aí eu estou justificando porque a gente sempre indaga essa questão econômica, tá certo? Bom, dando continuidade ao segundo exercício aqui, ele fala o seguinte: um dos principais lemas da campanha presidencial de Donald Trump foi Make America Great Again. Tal lema pode ser associado à seguinte frase do texto. O que ele quer saber? Tá, Make America Great Again. Qual que é a relação que você consegue ter diante ao cenário das questões? Claro que seria o item D, tá certo? O que o item D fala? Os Estados Unidos devem ser uma potência global que mantenha a ordem mundial. O que ele acaba colocando diante a isso, indagando diante a isso? A importância que os Estados Unidos acaba tendo no contexto mundial hoje, que não exerce a mesma função quando ele estava no período da Guerra Fria. Mais uma vez, se você tem um contexto necessário para entender o que foi a Guerra Fria e o que é a nova ordem mundial, esses períodos sendo traçados, sendo recortados, você consegue resolver uma questão como essa facilmente, tá certo? Indo para a terceira questão, e deixando uma observação muito interessante, que estou fazendo 3 exercícios da Unesp. E talvez você pense assim, mas a Unesp não é a minha primeira opção. Não tem problema algum. Ela não é a sua primeira opção, mas esses 3 exercícios aqui que estão sendo indagados em um texto poderiam ser facilmente colocados em uma questão como o Enem, em uma questão a exemplo da FUVEST, porque trabalha Guerra Fria. E Guerra Fria é um assunto muito pedido. É necessário você saber muito Guerra Fria. Por isso, por mais que a gente esteja adotando aqui uma ênfase à Unesp 2017 aqui com essas 3 primeiras questões, ela acabaria complementando qualquer vestibular ou qualquer dos principais vestibulares adotados aqui no Brasil. Beleza? Bom, voltando agora à terceira questão, ele fala o seguinte: a chamada política do Big Stick, desenvolvida pelo presidente norte-americano Roosevelt, manifestou-se por meio do quê? Bom, qual que é o motivo que aconteceu a criação do Big Stick? O item C, ele afirma, das contínuas intervenções diretas e indiretas em assuntos internos dos países latino-americanos. Sim, teve muita intervenção dos Estados Unidos nesse cenário e por isso que tem o contexto da política do Big Stick. Esse caráter intervencionista aqui dos Estados Unidos acaba justificando ser o item C aqui na terceira questão. Tá vendo, gente? Isso é apenas um recorte da questão da Guerra Fria. Gostaria que sim, você resolvesse a lista de exercícios aí do professor Mendes, mas também se atentasse muito ao seu material, que também está muito completo, tanto na parte de exercícios propostos, como também na parte de leitura. É muito interessante, é muito necessário vocês lerem. Por isso, não cheguem aqui somente querendo resolver os exercícios. Tomem um pouco de tempo, leiam sobre esse assunto, leiam no seu material, que acaba agregando em muito, que isso certamente vai te ajudar. Não somente para resolver exercícios da lista, como exercícios propostos, mas para o seu vestibular, que esse é o nosso foco. Treinar para passar no vestibular. Tá certo, gente? Bom, no mais, seria somente isso que eu gostaria de passar para vocês. Gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês, tá certo? E se você gostou, deixa um joinha aí e nos vemos a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento aqui no canal dos assistentes da LAFO, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês aí e até mais!